Meu boa noite, querida igreja. Que a paz, o amor e a graça de Cristo Jesus sejam com todos nas quais aqui nos encontramos. É uma noite maravilhosa, uma noite gostosa, e não é diferente das demais, e vejo a obra magnífica do Espírito Santo a ser completada na vida de cada um de nós incondicionalmente. Mas muitas das vezes, a gente vê a situação caótica em que a igreja se encontra. Eu só posso dizer assim: a misericórdia de Deus. Deus salva. Se não for misericórdia de Deus, sempre digo, é pura realidade. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz de que Deus deseja homens que não temam chamar o pecado pelo nome, mas que vivam as verdades. E a igreja de Deus se encontra estagnada, paralisada. Segundo a palavra de Deus, Deus tem misericórdia dos. Mas estamos aqui mais uma vez, único propósito, para que o nosso eu desça ao chão e cresça Cristo Jesus. Pensando bem, ao que falar para a igreja nesta noite, quando eu cheguei ali, eu confesso uma coisa, tá? Pensei que eu ia ficar sozinho aqui. Gelson, é verdade. Mas eu quero primeiro agradecer, porque Deus é magnífico e o Espírito Santo é poderoso em incomodar corações. Eu fiquei feliz aqui, e desde já quero agradecer ao Jonathan, a esposa, o pessoal aí, está na mídia, né? Responsável Jonathan, que Deus continue abençoando você ricamente, a esposa. Bom, e agradecer aqueles que nos acompanham através desta live aí, desta noite, canal aqui da Igreja Adventista, ok? Mas nós queremos nesta noite abrir a palavra de Deus, e eu convido a você que está em casa para que você possa estar nos acompanhando na palavra de Deus, e que juntos você ora por nós que estamos aqui, igreja, e a igreja também faz aquele conjunto de oração intercessora, orando também por cada um que se encontra em casa e gostaria de estar aqui, mas por, às vezes, motivo, de enfermidade ou outras razões, não puderam estar aqui, mas o Espírito Santo de Deus está aí onde você está. Creia nisto. E eu quero neste momento, antes de abrir a palavra, vamos ter um momento de oração. Grandioso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome no céu, na terra e em todos os confins deste universo. Nós te louvamos, Pai, pela maravilhosa graça de Cristo, pelo amor de Cristo que nos constrange, pela misericórdia do Senhor que se renova nas nossas vidas a cada momento, e como eu gosto sempre de dizer, a cada segundo em que respiro, é o ato das tuas misericórdias. Por isso eu te louvo, porque o Senhor é muito bom. Assim, ó Deus, está a tua igreja aqui, com o único propósito de ouvir a tua voz nesta noite. Não é voz de homens, mas a voz do Criador, a voz daquele que tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Nós também, ó Deus, te clamamos a tua misericórdia para aqueles que nos acompanham através, ó Deus, das redes sociais. Por favor, Pai, que nesta noite,
aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, que o teu Espírito Santo, como aroma suave e com o poder magnífico de Cristo, possa, ó Deus, adentrar em cada lar, como também em cada coração, com a permissão de cada um, para que o teu Espírito Santo, ó Deus, enalteça o nome de Cristo, e que o nome de Jesus seja a razão pela qual nós viemos aqui, para que em nome de Cristo, pelo sangue de Cristo, estejamos, ó Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Cura os nossos corações de toda enfermidade, purifica-nos, ó Deus, e fale mais uma vez ao nosso coração, à nossa mente, e que ao entendermos o chamado do Senhor, sejamos, ó Deus, praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Crendo de que o Senhor nos ouve, nós rogamos e nos abençoe, em nome de Jesus. Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeira Coríntios, no capítulo. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 10. Paulo nos traz aqui uma menção de exemplos da história de Israel. E Paulo aqui, ele começa dizendo assim: olha, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos vocês, ou todos os nossos antepassados, estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. E em Moisés todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E ele continua dizendo: beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha, a bebida, fluía da rocha, era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Verso 6: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Verso 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos... Aqui na minha tradução fala tempo, em alguns séculos, né? Como tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que estar de pé, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É Deus é fiel,
e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Bom, Paulo começa dando uma ênfase de advertência ao povo na qual estava vivendo tais procedimentos contra a vontade de Deus. E Paulo começa fazendo uma viagem, quem sabe lá atrás, certo? Ele começa dizendo pelo povo de Israel. Eu começo a pensar, e segundo a Bíblia, eu começo a imaginar quando Deus fala, se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, o que será daqueles que conhecem, mas não vivem? E aqui, pegando um desfecho aqui da palavra, Paulo faz aqui uma retórica aplicando as condições de Israel. Eu não quero que de fato vocês ignorem isto, que todos os nossos antepassados, Paulo dá uma viagem, sabe, lá atrás, focando a história de pessoas que se diziam ser cristãos, pessoas que estavam caminhando, estavam usufruindo das bênçãos de Deus, e o fato é que Paulo menciona detalhes. Eles foram cobertos com a misericórdia de Deus. Durante o dia, uma coluna de nuvem, o sol escaldante, quente, e Deus os cobria com a coluna de nuvem, a presença do Deus Shekinah. De noite, novamente, a presença de Deus guiando o povo pelo deserto, e agora com a coluna de fogo. Mas não para por aí. O povo recebendo a proteção de Deus, a rocha de Deus, que é Deus, o próprio Deus, bebeu da fonte, da rocha, da água, e o povo sai a reclamar, nada está bom. Nada está bom. Eu fico imaginando, sabe? A Bíblia tem que ser lida, mas tem que ser meditada. Queridos, eu fico a imaginar, nós estamos sobre a proteção divina. Estamos sobre a proteção divina. Saímos, como foi aqui descrevido os pedidos de orações. Saímos, passamos um ano magnífico, o ano passado, fechamos o ano com bênçãos, iniciamos, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. E assim nós somos conduzidos na rocha que é Cristo. Bebemos da água que Cristo nos sustenta. Comemos do pão, o pão nosso de cada dia dá-nos. Mas o povo fica a murmurar. Nada para o povo está bom. A realidade é real. O fato é de que muitas das vezes nós nos encontramos tão acomodados com as luxúrias que Deus tem nos dado, eu falo assim, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, e nós só fazemos a se queixar. É fato isso. Quando não tem nada para reclamar, é um falando mal do outro. Quando não tem nada para falar, é um cobiçando a vida do outro. Quando não tem nada para fazer, aí sim. Deus, está faltando isso para mim, sabe? Ah, não foi bom não, Senhor. Olha, não foi bom, eu estou desempregado. Ah, meu salário atrasou, meu carro está atrasado, minha casa eu não estou conseguindo pagar. E aí começa uma vida de lamentação, viu, Linho? E Paulo pegando já esse desfecho de um povo que estava sendo cuidado pela mão do Criador. O povo no deserto, as suas sandálias não se estragou, suas vestes não se rasgaram, mas o povo continuou insistente, recebia as bênçãos,
se mergulhava nos manjares de Deus e só reclamava. É uma lição para mim. É uma lição, Gelson, para mim. Eu tenho medo da mão de Deus, sabe? Tenho medo da mão de Deus. Estava ali na porta da igreja, eu estava pensando, meu Senhor, mais uns 4, 5 aqui. Pensei, Deus, cadê a igreja? Você que está em casa, louvado seja Deus se você está assistindo, que o Espírito Santo continue atuando na tua vida. Mas você que nos acompanha através das redes sociais, eu quero dizer a você aí que nos acompanha, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra magnífica, como Deus é amor. O Espírito Santo de Deus sempre enaltecendo a Cristo, mostrando que em breve tudo isso terá o seu fim. O Espírito Santo de Deus sempre fazendo advertência, hein? Você para de se queixar. Você que está no mundo da prostituição, saia porque é tempo de parar. Ou seja, já passou do tempo. Você que anda em discórdia com teu irmão, que anda com linguajar, em outras palavras, nada para você está bom, defeito no seu semelhante, para com isso que o céu você não vai alcançar o céu. É hora de você mudar o seu rumo de vida. Você que anda reclamando, que tem de tudo, mas não está bom, não, eu quero mais. O céu não foi feito para empilhamento de carro. O céu não foi feito para se levar a prédio. O céu não foi feito para se levar coisas efêmeras deste mundo. O céu foi feito com um único propósito, para que o meu e o seu coração se caia diante do Criador, aquele que emana da rocha, que é a rocha, que dá água viva para mim e você, se manter. E eu gosto muito quando ele fala assim, e Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos dá prova maior do que aquilo que nós possamos suportar. E o povo continua sempre a murmurar. O povozinho, que povo terrível. Mas quando nós vamos para o livro de Gênesis 6, 3, Deus tem uma visão panorâmica. Povo de coração duro, povo de coração que só sabe reclamar, povo de coração que cria problemas. Sabe, queridos, eu fico a imaginar comigo. Eu ontem conversando com o Fabiano e trocando ideias, eu fico imaginando, pensando comigo, eu começo a viajar na história, eu começo a viajar na situação profética, na palavra de Deus, eu começo a viajar vendo Jesus voltando, eu começo a viajar na história da palavra de Deus, a condição com que a igreja se encontra, eu começo a viajar na minha história, preocupado com a minha vida diante de Deus, eu começo a viajar na minha história, como a minha comunhão está com o Espírito Santo, porque a qualquer momento a minha história vai se fechar. E quando nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel dá uma ênfase, e nesse tempo se levanta Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor do seu povo. Walter, mas por que isso? É porque é o povo de Israel. Deus usa de misericórdia, tem usado lá no passado, está usando no século 21, está usando com os que estão nascendo, como tem usado com aqueles que desceram ao pó. Mas há um dia em que tudo isso vai se findar, essas misericórdias de Deus vai acabar. E é uma coisa que muitos não querem acreditar, porque muitos estão na mente e no coração. Deus é amor. Deus é amor. Mas o juízo de Deus é um juízo sem misericórdia. Não tem como atuar com misericórdia com aquele que não quer um compromisso com o Criador.
É tanto que a mensagem, como nós vamos aqui, mais uma vez, focando aqui, que ele fala assim no verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, olha, veja bem, o povo se assentou para comer e beber, e se levantou-se para entregar-se à farra. O que está acontecendo hoje? Final de ano, começo de ano. O povo se assentou-se para festejar. Mas o problema não está aí, sabe? O problema, a você, querido internauta que nos acompanha, o problema não é que Deus não deseja que seu povo venha ser feliz. A questão é como está a minha vida atual, o meu coração com o meu Deus. Eu estive esse final de semana, final de ano, entrada de ano, Natal, mas me levaram para um lugar. Me pegaram no carro, já, só se você não for, vai dar problema. Quero ir para casa, ficar quietinho aqui, meia-noite eu vou estar aqui na minha cama, tranquilo, vou estar falando com meu Deus, vou estar rasgando meu coração com Deus, falando com Ele dos meus propósitos, o que Ele deseja para mim. Não, você vai comigo, vamos junto. E eu fui. Mas há momentos que o arrependimento é terrível. Você se assentar, rodas, Deus não se faz presente. Maior tristeza é que alguns ainda são chamados. Deus os tirou do Egito. Deus tirou de Babilônia. Deus tirou eles do cativeiro. Deus chamou a mim, a você e nos tirou do cativeiro. Nós não estamos aprisionados ao pecado, nós não estamos aprisionados nas mãos do inimigo. Louvado seja Deus por isso. Ele nos libertou pelo seu sangue, Ele nos comprou pelo seu sangue, mas a pergunta é, a quem eu estou adorando hoje? De fato, é o que eu estou buscando para a minha vida. O fato real é com quem que eu acordo pela manhã e com quem que eu passo durante o dia. A razão da minha vida é o que eu faço ao fim de semana, porque chegou o fim de semana, e o que eu faço no final de semana? Eu me assento como aqui, eu começo a festejar, eu começo a farrear, eu começo a cantar ou a ouvir músicas indecentes, aonde dizendo que eu sou de Deus, eu estou sobre a nuvem, a rocha que é Cristo. Estou comendo do maná, bebendo da fonte, mas e o nome do meu Senhor? Querida igreja, nós estamos, e vejo eu, estamos nessa condição, como Paulo menciona aqui em 1 Coríntios capítulo 11, estamos distante do céu. Não tem céu dessa forma. E eu falo isso com convicção. O livro Grande Conflito, de Ellen White, logo esse novo condensado, preste bem atenção. Ellen White fala assim, quando a igreja de Deus não é totalidade individual. Quando a igreja de Deus se colocar com sentido de espiritualidade, de oração, de confissão do pecado, de arrependimento, abandono, tristeza do pecado,
e viver uma vida de comunhão, uma vida de fervor, e a petição do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A igreja de Deus vai ser perseguida. Quem aqui está falando aí que vai dar tudo certo, que vai estar tudo bem? Quem é que está mencionando aí que Jesus volta e nós vamos estar aí de braços erguidos, tudo de boa? Está estudando a Bíblia? Está tirando tempo para estudar a Bíblia? Está tirando tempo para estudar as profecias que estamos no ápice final? Ou seja, estamos tirando tempo para nos consagrar? Porque é real e isso não vai mudar. O que Deus descreveu não vai mudar a história. Porque Hebreus 11 nos traz o relato de que homens que o mundo não foi digno desses, eles, por amar a Cristo e defender a causa de Cristo, o Evangelho de Jesus, eles foram perseguidos e foram tirados. Você está pensando aí? Você está pensando a despeito da volta de Cristo? Será que, como Paulo aborda aqui, nós não somente estivermos vivendo essa maneira de vida, eu fico imaginando assim, o povo de Israel, quase chegando na terra. Eu creio até mais. Eu creio que o povo de Israel, vendo já a terra, mas Deus falava com o povo, dá mais uma volta. Vocês não estão preparados? E o povo dava mais uma volta. Quando o povo ia chegando, quem sabe, perto da porta, para entrar na terra deles, vocês estão criando problema ainda. Vocês estão se comendo uns aos outros. Vocês estão com idolatria. Vocês estão com más intenções no coração. Vocês dizem que me ama, mas vocês falam da boca para fora, sabe? Vocês não estão preparados, não. Vai dar mais uma volta, vai. Dá mais uma volta. Assim também, será nos dias da vinda do Filho. A igreja de Deus se diz preparada, mas se Deus tiver de fazer o povo dele passar mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, nós vamos rodear e clamar pela santidade, mas se não houver mudança, o Espírito não tem como. Mas vai chegar um momento que o Ellen White fala, Deus tem o seu ponto de limite. Jesus, independente do que nós estamos vivendo e do que nós queremos, independente, Jesus vai voltar porque Ele tem o seu povo. Ele tem o seu povo. E eu gosto sempre de fechar com Apocalipse 3:7. Não é bem fechar, mas resumindo, Apocalipse 3:7. O apelo aqui. Apocalipse 3:7. O convite que Jesus faz para nós. Apocalipse, capítulo 3, versos. E ao anjo da igreja de Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. E o que ele abre, ninguém pode. E o que ele fecha, ninguém pode abrir.
A porta está aberta. Israel está livre hoje, século XXI, para escolher. O Espírito Santo de Deus já se encontra a se retirar-se dessa. Logicamente, é fato isso. O Espírito Santo. Ellen White, na página 19 de Eventos Finais, ela fala: foi-me mostrado que o Espírito de Deus já se encontra a se retirar. Gotas está começando a cair sobre, e muitos não estão percebendo. Sabe por quê? Porque estão acomodados, não estão vendo, estão tranquilos. E o Espírito Santo de Deus está fazendo muito em breve, para muitos daqui a pouco, a cruz de Cristo não terá mais. Algum tempo atrás, na mídia, fatos, na mídia, sei você que está em casa nos acompanhando, na mídia, deram uma chacota Salvador. Você que nos acha. Eu não sei qual é o teu pensamento, mas nós, como povo de Deus, cremos que Jesus em breve volta. Nós, como povo de Deus, nós cremos na bendita esperança do retorno de Jesus. E segundo as suas promessas, nós aguardamos novos céus e nova terra, o qual habita a justiça do Senhor. Um povo fraco, defeituoso, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Um povo fraco e defeituoso, é isso que você está vendo. Mas esse povo fraco e defeituoso, ele é a menina dos olhos de Deus. E nós queremos, pelo sangue de Cristo, sermos transformados e almejamos que o Espírito de Cristo nos traga a cura para os nossos corações defeituosos nesta noite. Mas nós não queremos sair daqui sem que o Espírito de Deus nos cele para a vida eterna, né? E a você que se encontra em casa, eu chamo a você, a sua atenção. Quem sabe para você essa mensagem, talvez ela não tenha sentido, mas ela começa a ter sentido quando você começa a imaginar quem você mais ama e que você, quem sabe, perdeu esse ano. A morte veio e tirou alguém querido de você. A você que se encontra em casa, quem sabe você não tem pensado nisso e tudo está muito bom. As coisas do mundo, quem sabe, tem ofuscado o seu coração de sentir a obra do Espírito Santo. Mas quem sabe o seu casamento não está como você planejou. Quem sabe seus filhos não te ouvem mais. Sabe, às vezes você tem passado um ano após o outro procurando alguém para te ouvir. E você não tem encontrado ainda. Mas é porque você não parou para ouvir a voz. Você tem parado para procurar pessoas. Mas eu quero nesta noite dizer a você, Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos curar. E eu gosto muito quando o livro de João 1 João 1,18, ele fala assim: filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. E Apocalipse 22, 12. E eu encerro aqui. Apocalipse 22, do verso 12.
promessa magnífica. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que venho em breve. É o próprio Jesus. E a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um, em outras palavras, segundo as suas obras. A você que nos acompanha em casa, se você não ouviu ainda que Jesus vai voltar, essa é a mensagem que o povo de Deus, o povo do advento, a igreja adventista menciona para você. Jesus vai voltar. Eu convoco essa igreja que nos humilhemos antes. Como Paulo diz, isso é para advertência. Ninguém vai poder, quando Jesus aparecer, ninguém vai poder falar, eu nunca vi falar isso. Nunca entendi que o Salvador viria. Nunca entendi que aquele que emana a água da rocha, que é o pão da vida, e agora ele aparece com poder e muita glória. A cruz de Cristo. Eu quero dizer a você, quer ter um encontro com Cristo? Olha para a cruz. Você quer ver qual a sua condição de salvação hoje? Olha para a cruz do Cordeiro. Você quer ver se ainda há chance para você? Contempla o Calvário. Contempla a cruz de Cristo. Nós. A cruz é onde o Salvador deixou o preço. A cruz é a porta de passagem para o céu. Se você quer ir ao céu, vislumbra nesta noite. Olhe para o Calvário. A cruz está vazia. Mas o preço está pago. Pai, está feito. Está feito. Estão todos. A cruz está vazia. O autor dela, ele nos espera por mim e por você. O preço está pago. Nós não somos mais escravos. Somos livres. Livres para ir ao Cordeiro de Deus que tira. Deus eterno, Pai da eternidade, nesta noite, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, é rasgado para que o Salvador adentre e termine a obra com que o Senhor começou. O nosso coração, ó Deus, está desejoso, ó Deus, desejosos, para que Cristo, através do poder do Teu Espírito Santo, venha morar em nós. Venha morar, Senhor, na nossa mente. Ao que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome os nossos lábios, para que dos nossos lábios, ó Deus, saia o verdadeiro louvor, extraído como aroma suave ao Teu trono de graça. Querido Deus, a mensagem é para a minha vida. A mensagem, ó Deus, da Tua palavra é para a minha salvação, é para a advertência minha, Pai. Eu aceito, porque é Cristo Jesus falando a minha. Ah, Senhor, eu o aguardo muito em breve. Mas juntamente com a Tua igreja aqui, Pai, que o Senhor contempla, Senhor, o Teu povo nesta noite aqui.
Que os olhos de Cristo, Pai, contemplam, Deus, cada vida que aqui se encontra. Somos fracos e imperfeitos, mas nós contemplamos o Calvário e entendemos, Pai, que a cruz de Cristo está vazia, mas que o nosso Salvador pagou o preço por nós e está de braços abertos na Tua presença, Deus eterno, à espera de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque nós somos livres para correr para os braços de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos agora nos despedir, mas não da Tua presença. Leva-nos em paz na direção do Teu Espírito Santo. Salva os nossos lares. Salva, Senhor, a nossa alma. Salva, Senhor, o nosso coração. Mas nos use ainda na Tua obra, nos dias de vida que o Senhor ainda nos concederá. Dar-nos a Tua paz. Seja com cada um daqueles que se encontram, ó Deus, conosco também, em casa, assistindo a mensagem, ouvindo a voz do Senhor. Seja o Teu Espírito Santo como porção dobrada, atuando, ó Deus, poderosamente na vida de nós, na certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está conosco. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus.